Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine a todos e nos inspirando a todos nós, e que sejamos todos nós guardados junto dele, em paz. Vamos ver se eu consigo falar com esse frio que está congelando até a alma, né? Vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o prefácio pelo Espírito de Verdade, e ele diz no prefácio que em verdade são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Nesse prefácio, o Espírito de Verdade nos chama a atenção para aquilo que falamos ontem, dos momentos. São chegados os tempos, diz ele. É a época da maturidade, para que a mensagem do Cristo fosse relida e houvesse então um refazimento de conceitos. E ele chama isso de restabelecer todas as coisas. Se ele diz reestabelecer, é porque foram desestabelecidas. Quer dizer que com o passar do tempo, talvez numa pequena mudança de ângulo no início, mais à frente esse ângulo se abriu e desviou-se um pouco do real sentido das palavras do Cristo. Então diz o Espírito de Verdade que são chegados os tempos que se faz necessário restabelecer todas as coisas. Esse todas as coisas significa um ensino mais amplo, que vai além da contemplação que se vinha fazendo no sentido religioso, mas que perpassa pela reflexão existencial, por uma busca da causa primeira, que é a ideia da própria filosofia. O objeto da filosofia é justamente a busca da causa primeira. E é essa a ideia quando dizemos a filosofia espírita, o aspecto filosófico da doutrina espírita, que é a busca da causa primeira, a busca dos porquês existenciais. Como Kardec nos descreve a doutrina espírita como sendo a doutrina que estuda a origem e a destinação dos espíritos. Então essa é a ideia de reestabelecer todas as coisas. Mas não é somente reestabelecer todas as coisas, diz o Espírito de Verdade, no seu verdadeiro sentido. Então ali busca um outro elemento, que é o sentido existencial, o sentido da nossa existência, o sentido da nossa vida, num verdadeiro sentido, como que a nos dizer de um foco, de uma objetividade que nós devemos ter na nossa existência, na nossa vida, ou para a nossa vida. E eles esclarecem com que objetivo, melhor dizendo, esse reestabelecimento de todas as coisas? Para dissipar as trevas, diz o Espírito de Verdade. Significa então que o nosso raciocínio como que estava obnubilado, pressionado, retido, como que a nossa forma de enxergar a vida, de enxergar a existência estava como que em trevas, com manchas, de maneira tal que não enxergávamos efetivamente o que deveríamos ver. Diz ele, confundir os orgulhosos, mostrando-nos que essa chaga, chamada pelos espíritos de chaga, o orgulho, tal qual o egoísmo, como que não nos permite enxergar a realidade. Essa forma orgulhosa de entender a vida, ela é confusa. E quando se chega a uma realidade simples, como Jesus havia dito,
Graças te dou, ó Pai, que escondeste tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes, mostrando-nos que esse entendimento sobre a vida, ele não é complexo. Pelo contrário, ele é simples. Que esse entendimento sobre a existência não demanda estudos acadêmicos, não demanda doutorados, demanda reflexão e olhar, percepção. E aqueles que se colocam sobre cátedras se confundem ante a simplicidade dos ensinos que Jesus nos trouxe. Muitos até querem complicar, querem colocar coisas desnecessárias, como Jesus havia dito para Marta, quando ele, em casa de Lázaro, Marta e Maria, ali estava conversando, e Marta distancia-se da conversa e vai cuidar dos afazeres da casa, é o termo do Evangelho. Se não fosse em Betânia, fosse aqui em Minas, Marta estaria lavando os trem e não cuidando dos afazeres da casa. Porque aqui em Minas nós gostamos muito de tudo que se refira a trem. E como tudo é trem, gostamos de tudo. Então Marta estaria por lavar os trem. E outro detalhe, os não mineiros, Minas não tem plural. O S é desnecessário. Então, não são os trens, são os trem. Já basta um S no artigo definido, no os. Então já sabe que é mais de um. Então para que colocar outro S? Os trem. É muito mais simples, mais cômodo. E Marta lá então, cuidando dos trem. E Maria sentada, ouvindo a Jesus. E num dado momento, Marta se vira para Jesus e fala: Senhor, não vês que eu estou aqui atarefada, ou em outras traduções, fatigada, e Maria aí nada a fazer senão a te ouvir? E Jesus vira-se para Marta, ele deve ter pensado assim: meu Deus, mas ele vira-se para Marta e diz: Marta, Marta, andas fatigada por muitas coisas, mas uma só coisa te é necessária, essa que Maria escolheu, a melhor parte, aquela que nunca lhe será tirada: o conhecimento sobre a vida, o ouvir a Jesus naquele momento. E nós ficamos muito fatigados com tantas coisas, complicando tanto as coisas, que esquecemos da simplicidade do entendimento da vida. Aqui em Minas nós temos um ditado que diz que o homem nasce, cresce, corre, fica velho e morre. Não vive, não percebe o andar natural da vida. Isso é confundir os orgulhosos, lá do prefácio. E ele acrescenta: e glorificar os justos. Esse glorificar não é exaltar, não é enaltecer, é perceber que aquele que é justo não comunga com a violência, como bem cantado aqui pelo Evandro agora, não comunga pela violência, quer a justiça e a fraternidade. Esse é o justo, não o justiceiro, o justo. E é com esse prefácio que o Espírito de Verdade abre o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse processo de reestabelecer todas as coisas no seu verdadeiro sentido, nós vamos buscar então qual é o modelo, qual é aquele modelo que nós devemos seguir para buscar esse reestabelecimento de todas as coisas. E aí somos levados à questão 625
do Livro dos Espíritos, em que temos uma pergunta feita aos benfeitores espirituais: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? Guia e modelo para a humanidade, não para uma ou para outra pessoa, mas para a humanidade. E a pergunta é interessante porque pede-se aos espíritos a indicação de um modelo e um guia. São duas coisas. O que é guia? Guia é aquele a quem seguimos. E o que é modelo? Modelo é aquilo que copiamos. Então a pergunta pede-nos alguém para seguirmos e alguém para copiarmos. E a resposta foi Jesus. O nosso guia e modelo, Jesus. Seguir a Jesus pelos seus ensinos. Copiar a Jesus pelos seus exemplos. Então Jesus é para ser seguido e copiado. Copiado, Ctrl+C, Ctrl+V. Como fazer Ctrl+C, Ctrl+V? Pararmos ante quaisquer ações e nos perguntar a nós mesmos: como Jesus faria isso? Como Jesus seria a pessoa que eu sou? Como Jesus seria o filho que eu sou? Como Jesus seria o pai que eu sou? Como Jesus seria o irmão que eu sou? Como Jesus seria o marido que eu sou? Como Jesus seria o amigo que eu sou? Como Jesus exerceria a profissão que eu exerço? Se assim nós começarmos a pensar, nós talvez erraremos ou erraríamos menos. Porque antes de agir, nós pensaríamos como Jesus agiria. Como Jesus responderia às perguntas que nos são feitas. Como Jesus agiria quando nós praticamos as nossas ações. Eu desconfio, cá entre nós, que ninguém nos ouça, que Padre Zezinho leu essa questão 625. Porque ele compôs uma letra de música que é justamente o Ctrl+C, Ctrl+V. Que eu não vou cantar, óbvio. Primeiro pelo constrangimento ouvindo o Evandro cantar, eu não sou doido de fazer um negócio desse. E segundo, em respeito aos ouvidos de vocês. Mas Padre Zezinho, ele diz: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou. Vejam, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria mais feliz. Leu a questão 625. Ctrl+C, Ctrl+V. Esse é o modelo. Isso é modelo. E o guia é para ser seguido. E como seguir a Jesus, como seguir o guia, sem conhecer seus ensinos? Ensinos atemporais. Ensinos que não estão determinados para um tempo, para um momento, para um povo. Ensinos para todos nós. Como nos fala o apóstolo Tomé, quando Jesus diz: é necessário que eu vá primeiro. Tomé diz: Senhor, se tu fores, com quem nós ficaremos? Se só tu tens as palavras de vida, se só tu tens as palavras de vida eterna.
porque essas palavras remotas no tempo não nos cansam de repeti-las, porque elas são a expressão da verdade, e a verdade não nos cansa. Ela vai se desvelando à medida que vamos ampliando o nosso próprio raciocínio e a nossa própria maturidade. Então são esses ensinos que precisamos buscar e entender, e perceber a contundência, a profundidade da resposta, modelo e guia ser Jesus. Jesus que se nos chega de uma maneira programada, que não encarnou na terra por um casuísmo, que não se encarnou na terra por um desvio de rota. A sua encarnação na terra foi adredemente preparada, intencionalmente preparada. Conta-nos o Espírito Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, que a comunidade dos espíritos puros, da qual Jesus é membro, diz Emmanuel, reuniu-se essa comunidade 2 vezes no passado. A primeira, para acompanhar a formação do próprio globo, da estrutura do planeta, quando do desprendimento da nebulosa solar. E a segunda vez, dizem os Espíritos, diz Emmanuel, que foi para decidir a encarnação de Jesus. Entre a primeira e a segunda foram 4,5 bilhões de anos de diferença. O que mostra que esse pessoal chamado Espírito Puro sabe fazer reunião. Eles fazem uma reunião, 4,5 bilhões de anos depois faz a outra e resolve tudo. A gente faz reunião semanal e não resolve nada. E eles resolvem. Eu fiquei imaginando lá, deve ter sido assim: olha, gente, tudo bem, acertamos, formou o planeta, legal. Então, ó, atento, próxima reunião, daqui 4,5 bilhões de anos, legal? Então nos encontraremos lá. Pronto. E ninguém ficou mandando avisozinho, ó, tá chegando o dia. 4,5 bilhões. E decidiram pela encarnação de Jesus. Então não foi algo assim casual, foi causal. Teve uma causa, teve um porquê para isso. Daí nós entendemos a frase de Jesus, quando ele diz aos discípulos lá em João: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós, pois antes que o mundo fosse, eu já era, e já vos conhecia um a um. Veja que interessante. Pois antes que o mundo fosse, eu já era, e já vos conhecia um a um. Então vejamos que essa encarnação se faz por um motivo. Essa encarnação se faz por uma necessidade nossa, de ouvir os ensinos daquele que os exemplificava. Porque Jesus ensinava fazendo, e fazia ensinando. E aí temos esse nascimento programado, avisado, anunciado, se assim quisermos usar o termo do Evangelho de Lucas, anunciado a diversas pessoas, anunciado com um antecessor, a Zacarias falando de João, depois a Maria falando de Jesus, a José falando de Jesus. E sem anunciar, percebido por Isabel, quando se encontra com Maria, e sem saber que Maria estava grávida, diz a ela: bendito é o fruto que tu traz em teu ventre, tu és agraciada pelo Senhor, bendito é o fruto que traz em teu ventre. E Maria agradece, cantando a Deus,
naquilo que nós chamamos de magnificar. A minha alma engrandece no Senhor, exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois o Senhor fez em mim maravilhas, portanto, santo é o seu nome, é o teu nome. E doravante serei chamada a bendita entre as mulheres. Então não foi um nascimento qualquer, não foi uma gestação qualquer. E nasce Jesus. Nasce Jesus, e ali os pastores dormindo ao relento, dormindo no campo, chega-lhes um enviado, um espírito, ali chamado anjos, e cantam aos pastores dizendo: eis que vos trago novas de grandes alegrias. Eis que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Senhor, Jesus, o Salvador. O que temos de interessante nessa fala? O anúncio do nascimento de Jesus, lógico. Mas como se deu esse anúncio? Bom, informaram que ele nasceu. Sim, informaram que ele nasceu. Mas vamos avaliar. O verbo nascer é um verbo intransitivo, é um verbo que não demanda complemento. Quando conjugamos o verbo nascer, ele não pede um complemento verbal, diferente dos verbos transitivos, que quando os conjugamos, nós precisamos colocar um complemento, porque senão eles ficam sem sentido, a frase fica sem sentido. Por exemplo, se eu digo aqui, eu gosto, alguém vai me perguntar de quê? Porque o verbo gostar é um verbo transitivo que pede um complemento. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Mas o verbo nascer não. Ele é intransitivo. Quando conjugado, ele fala a ação por completo e não precisa de complemento. Quando eu nasci, o oitavo, talvez não esperado, apareci, talvez. Meu pai foi contar o nascimento à minha mãe, para os meus irmãos, e disse: o Simão nasceu. Ponto. Mas agora, quando os anjos foram contar o nascimento de Jesus, eles não disseram: eis que hoje na cidade de Davi nasceu o Senhor. Eles disseram: eis que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Senhor. Vos nasceu. Ninguém nasce para os outros, porque o verbo nascer é intransitivo, nasce para si mesmo. Mas Jesus foi a única pessoa que deu transitividade a um verbo intransitivo. E quando disseram que ele nasceu, disseram vos nasceu. Nasceu para as pessoas. Foi a única pessoa que não nasceu para si mesmo. Nasceu para todos. Vos nasceu. Veja a perspicácia dos anjos. Vos nasceu. Nasceu para vocês, disse o anjo. Nasceu para nós, ouvimos nós. Então vejamos que esse é o ser que aqui chegou. Chegou para uma vida dedicada às pessoas, para soerguê-las, para elevá-las, para orientá-las. E assim ele o fez. Assim ele foi fazendo ao longo de todo o tempo que permaneceu aqui na terra. Lidando com todas as pessoas, conversando com todas as pessoas. Apresenta-se seguindo todas as regras. Quando ele é apresentado ao templo por uma das regras, para a circuncisão, aquele sábio do templo lhe olha e vê a criança e diz: meus olhos podem agora cerrarem-se, pois minha alma já contemplou a salvação. O velho Simeão. Mas ele chama a atenção da mãe e diz a ela: grandes feitos ele fará, mas uma espada de dor trespassará o teu coração.
mostrando que não era tão simples assim a encarnação dele convivendo com as pessoas. Não era tão serena a encarnação. Sereno era ele, Jesus. E assim foi. Passou pelo Bar Mitzvah, lá com seus 12 anos, 13 anos, no templo, debatendo com os doutores, interpretando a Torá, como todo adolescente deveria fazer, o Bar Mitzvah, para aquele momento de entrar para a vida adulta, e assim ele o faz, de uma forma especial, não na sinagoga, mas no templo, e debatendo, mostrando o seu conhecimento. Assim ele foi, até atingir a condição de uma vida pública. E quando atinge a condição de vida pública, ele começa a sua pregação. E começa a convidar aqueles que ele havia dito: eu já vos conhecia, um a um. E chama toda a sua equipe de trabalho. Aqueles apóstolos, vários discípulos, além dos apóstolos, aquelas chamadas mulheres piedosas que o acompanhavam e também levavam a mensagem, contrariando as regras paternalistas, ou melhor, patriarcais daquele período. E assim ele o fez. Depois de mais ou menos 2 anos, que ele estava pregando, ele reúne os seus discípulos e sai com eles de Cafarnaum, da balbúrdia, do dia a dia, daquele vai e vem de uma cidade eminentemente comercial, e sai com eles para uma outra cidade ao norte, chamada Cesareia de Filipo, uma cidade erigida em homenagem a César por Filipe, numa altitude mais elevada do que Cafarnaum, o que conferia àquela cidade um clima mais suave, mais fresco, com brisas. E ali Jesus se reúne com seus discípulos. Ele tira os seus discípulos de Cafarnaum e vai lá para Cesareia de Filipe, para fazer 2 perguntas a eles, para, de certa forma, fazer uma avaliação dos seus 2 anos de pregação. De certa forma, ali reunido com os discípulos. E depois a gente abre um parêntese, porque o pessoal usa essa ideia hoje, dizendo que uma técnica de administração, você sair do seu local de trabalho, da empresa, daquela balbúrdia, e fazer um encontro para planejamento estratégico, fora do meio, como se fosse uma técnica nova. Jesus fez isso. Isso é técnica velha, isso é técnica dele. Ele é que fez o PDCA perfeito. E na hora da avaliação ele falou: vamos lá para o resort. Ele foi lá para Cesareia de Filipe, e lá ele foi analisar. E ali em Cesareia, depois de 2 anos, ele chama os discípulos e pergunta: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Isso está lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. O que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Em outras palavras, o que andam falando a meu respeito? E os discípulos responderam: Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros ainda dizem que tu és João Batista, ou algum dos profetas ressuscitado. Veja, em outras palavras, Senhor, ninguém sabe. Uns dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista, ou algum dos profetas. E Jesus faz uma segunda pergunta, agora direcionado aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Em outras palavras, tá bom, a turma lá não entendeu bem, e vocês? E vós, quem dizeis que eu sou? E diz o evangelista Mateus que Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro poderia ter dito: tu és Jesus, filho de José, Yeshua Bar Yosef. Ele podia ter dito isso,
nascido em Nazaré, nascido em Belém, com irmãos, sem irmãos. Não, ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Cristo, Christos do grego, Mexialá dos hebreus, no hebraico, Messias, que significa: tu és o ungido, tu és o esperado, tu és o mensageiro. Essa foi a resposta de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E em resposta, Jesus diz a Pedro: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, Bar-Jonas. O que significa isso? Bar-Jonas era o sobrenome de Pedro. As pessoas tinham por sobrenome o nome do pai. Bar quer dizer filho, ou Ben, em aramaico, Ben, Jonas, filho. Jonas, o nome do pai, João. Tu és filho de Jonas, é o sobrenome. Porque até então Pedro não era Pedro, era filho de Jonas. E quando Jesus foi dizer: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, ele faz um tratamento formal, porque chama-se pelo sobrenome aquele que você não tem ainda a intimidade. E ali ele queria dar um caráter formal, porque a resposta de Pedro foi forte, foi contundente. E diz então Jesus: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi nem a carne nem o sangue que tu revelou tais coisas. Em outras palavras, não foi nem a carne nem o sangue, não foi você. Bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi você que disse isso. Veja, que não foi nem a carne nem o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, você foi inspirado por Deus. O que você disse não veio de você. Desculpa aí, Pedro, mas você não tem capacidade para isso. Não veio de você, em outras palavras. Você foi inspirado por Deus. Não foi nem a carne nem o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. Doravante serás chamado Kéfos, rocha, e sobre essa Kéfas, pedra, edificarei minha igreja. Duas palavras, Kéfos e Kéfas. Rocha, Pedro. Pedra, o que ele havia falado. Sobre essa pedra, Kéfas, edificarei minha igreja. O que ele havia falado? Tu és o Cristo. Sobre isso, sobre essa revelação, edificarei a minha eclesia, a minha igreja. Sobre o que? Sobre o Cristo, não sobre a pessoa. Tu és Kéfos, e sobre essa Kéfas, tu és rocha, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E à frente, na primeira epístola de Pedro, ele vai escrever: se eu sou uma pedra, sou a pedra de tropeço, pois a pedra angular é o Cristo. O próprio Pedro dizendo isso, lá na sua primeira epístola. Sou pedra de tropeço, pois a pedra angular, a que fecha, a que dá angulação para todas se fixarem, é o Cristo. E aí nós entendemos então qual foi a revelação que ele fez. E mais à frente segue a passagem e diz o evangelista: a partir de então, quer dizer, a partir daquele momento em que revelou-se tal coisa, em que as pessoas disseram que não haviam entendido bem quem era Jesus, Elias, João Batista, diz o evangelista: a partir de então, começou Jesus a dizer aos seus discípulos, quer dizer que ele não dizia isso antes. Começou Jesus a dizer aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser morto e ressuscitar. Ressuscitar, vamos manter o termo do evangelho, não vamos entrar no mérito do significado de ressuscitar, mas é o termo que está. Veja, começou a Jesus a dizer que convinha ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia.
E Pedro, diz o evangelista, e Pedro, ouvindo isso, chamou Jesus de lado e começou a repreendê-lo, dizendo, é Pedro mesmo, né? Repreender Jesus. E começou a repreendê-lo, dizendo, de modo nenhum nós deixaremos que te aconteça tais coisas. E Jesus, virando-se para Pedro, diz, afasta-te de mim, Satanás, que me é motivo de escândalo. Pedro inspirado, não foi nem a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus, afasta-te de mim, Satanás. As pessoas são volúveis. A igreja não se, a eclesia, não no sentido institucional, não se apoia em pessoas volúveis, se apoia naquilo que é base, o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí, a figura muda, deixa de ser um Jesus historicista para ser o mensageiro atemporal. Não que Cristo seja outra pessoa, é a mesma pessoa, óbvio. Cristo não é sobrenome de Jesus, Cristo é o título que lhe foi dado. É Jesus, o Cristo, é o título que lhe deram. Pois seu nome era Yeshua ben Yosef, Jesus filho de José, mas o seu título, o Cristo. E aí entendemos então porque nos dizemos cristãos, seguidores do Cristo. Tem diferença a seguir a Jesus? Não. Mas tem diferença? Tem. Não tem e tem, porque depende do ângulo. Quando falamos Cristo, estamos falando da mensagem. Estamos falando das palavras de vida eterna. E Kardec percebeu isso. E logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, já no primeiro parágrafo, ele escreve: as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que serviram para estabelecimento dos dogmas, os milagres, as predições e a moral. Dessas 5, as 4 primeiras sempre foram motivos de controvérsias, mas a última, a moral, essa é inatacável. Veja como Kardec observa que quando lemos os evangelhos podemos dividi-los em 5 partes. Atos comuns da vida do Cristo. Jesus nasceu em Belém, dizem uns. Não, ele nasceu em Nazaré, dizem outros. Os que dizem que nasceu em Belém provam a partir do Evangelho de Lucas, consubstanciado com o Evangelho de Mateus. Os que dizem que ele nasceu em Nazaré provam com o Evangelho de Mateus, consubstanciado no Evangelho de Lucas. Controverso. Jesus tinha irmãos? Não tinha irmãos. Não, tinha sim, lá está escrito irmãos. Não, mas irmão significa parente, amigo, vizinho. Não, ali que significa irmão. Veja, controverso. Atos comuns da vida do Cristo. As palavras que serviram para estabelecimento dos dogmas. Jesus era Deus, dizem uns. Não era, porque Jesus disse, meu Pai e eu somos um. Não, mas isso é simbólico. Não, isso é real, dizem outros. Não, mas então se Jesus disse, meu Pai e eu somos um, e isso é real, então os apóstolos também são Deus. Não, os apóstolos não são Deus, que absurdo. Não, mas Jesus também disse que eles são. Não disse. Ele disse, eu estou em vós, vós estáis em mim, e nós somos um no Pai. Não, mas isso é simbólico. Não, mas se é simbólico aqui, por que não é simbólico lá? Controverso. Os milagres, fez milagres? Não fez. Não, mas milagre é a derrogação de uma lei natural, e a lei natural é a lei de Deus. Não tem como derrogá-la, porque se derrogar uma lei de Deus, Deus deixou de ser Deus, porque as coisas dele podem ser mudadas, e Deus é imutável, o que ele faz também é imutável. Não, mas Jesus pode fazer, então Jesus é mais do que Deus. Não, mas ele é Deus. Não, mas Deus, veja, não fez milagre, apenas ele fez algo que é possível ser feito, mas que as pessoas não sabem como fazer. Não é, vejam, controverso. As predições. Jesus previu o final dos tempos. Não, ele não previu. Não previu.
Isso está no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Lá está dizendo que no final dos tempos haverá guerras, rumores de guerras. Não, mas também está escrito que ainda não é o fim. Não, mas depois ele continuou: filhos se levantarão contra pais, nações contra as nações. Mas ele também não disse que era o fim. Não, mas depois ele falou: quando este evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra, aí chegará o fim. Bom, mas se o evangelho está espalhado sobre toda a terra, aí não precisa ter fim, porque todo mundo já ficou bom. Veja, controverso, interpretativo. É isso que Kardec disse: as 4 primeiras partes sempre foram motivos de controvérsias. Mas também tem a moral do Cristo: amai-vos uns aos outros, ponto. Fazei o bem aos que vos odeiam, ponto. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, ponto. Se alguém vos constranger a caminhar 1 légua, caminha 2, ponto. Se alguém vos pedir a túnica, dai também a capa, ponto. Se vos bater na face direita, ofertai a outra, ponto. E é tudo ponto final. Não tem controvérsia. Eu posso não querer fazer, mas que está claro, está. Vós sereis chamados meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É isso que Kardec chamou então de inatacável a moral do Cristo. Então, quando dizemos Jesus, muitas vezes nós estamos nos referindo a esses pontos controversos, discutindo o que gera dissenso, e o que gera consenso deixamos de lado, que é a moral do Cristo. Nos perdemos em discussões estéreis, que Jesus chamava de fermento dos fariseus, e deixamos de lado aquilo que realmente nos importa: os ensinos para o nosso refazimento, o nosso soerguimento, o nosso crescimento espiritual, que é a moral do Cristo. E é esse então, esse conceito que Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o Evangelho dos Espíritas, como as pessoas dizem. O Evangelho dos Espíritas são 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho segundo o Espiritismo é a interpretação dada por Kardec, com a orientação dos Espíritos, sobre os ensinos morais contidos nos Evangelhos. Não sobre as passagens historiográficas, geográficas, não, sobre os ensinos morais. Tanto é que quando o ensino está nos 4 evangelistas, Kardec coloca os 4 textos e discorre sobre eles, e acresce com a orientação dos Espíritos, que contextualizam os ensinos às situações cotidianas do nosso viver. Esse é o Evangelho, calçado nessa estrutura dos ensinos de Jesus, dos ensinos do Cristo. E aí entendemos então, pela primeira vez, escreve Lucas lá no Atos dos Apóstolos, pela primeira vez foram chamados cristãos aqueles que seguiam ao carpinteiro. Cristãos, seguidores dos ensinos do Cristo. E esses ensinos do Cristo não nos são impostos, disse o Cristo, disse Jesus: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Vejamos que ele não obrigou, ele disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Ele colocou 3 elementos. Primeiro, a vontade, ok. Um 4º elemento, uma introdução. Seguir a Jesus é vontade, não é imposição, é o querer seguir. O que Kardec também fala a respeito do Espiritismo, quando lá no livro Obras Póstumas, capítulo A Constituição do Espiritismo, porque o Obras Póstumas não tem número de capítulos, são textos, são apenas títulos,
E ali no título, A Constituição do Espiritismo, Kardec escreve: o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja, ele quer ser aceito livremente por força das ideias e das convicções, tal qual Jesus havia dito: aquele que quiser vir após mim. Mas ele estabelece as 3 condições: renuncie-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Mineiramente falando, desce daí. Mais mineiro ainda, abaixa o facho. Lá da minha São Gotardo, minha cidade natal. Abaixa o facho. Veja, renuncie-se a si mesmo. E por que renuncie-se a si mesmo? Deixe de lado o personalismo. Deixe de lado a sua vaidade, que aliás é um dos defeitos, aliás é o único defeito que os Espíritos deram a ele um adjetivo. No Evangelho segundo o Espiritismo chama egoísmo de egoísmo, orgulho de orgulho, e a vaidade eles chamam de tola vaidade. Tola vaidade. O personalismo. Renuncie-se a si mesmo. Por que isso? Porque ele diz que aquele que quiser vir após mim, quer dizer, Jesus é que está à frente. E com esse personalismo nós queremos ficar na frente dele. Nós queremos explicar para Jesus o que é ser Jesus. Nós queremos explicar para Jesus o sentido dos seus próprios ensinos. Então ele deixou claro: após mim. E para isso, renuncie-se a si mesmo. Tal qual fez João o Batista. João o Batista era tido, e de fato, como o ser mais evoluído vivente na terra. Porque Jesus disse isso: eis que os de que de mulher nasceram, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Olha como é que Jesus é perfeito. Dos nascidos de mulher, ou seja, dos que estão aqui na terra, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Vejam. E aí João, quando encontra-se com Jesus no Jordão e atende a Jesus, e Jesus sai, e João, olhando para Jesus, vira-se para os 2 discípulos que à época seguiam João, André e Tiago, e vira-se para os 2, olhando para Jesus, e diz para os 2: é necessário que eu me diminua e ele cresça. É necessário que eu me diminua e ele cresça. João, ali naquele momento, diz: chegou alguém maior do que eu, agora é hora de eu baixar a bola. Agora eu me diminuo. Já não vou pregar mais. Ele vai fazer isso porque ele é melhor e maior do que eu. Personalismo de João, 0. Não tinha. Ele entendeu que um valor maior chegou e o valor menor se desfaz. E esse valor menor é maior do que nós. E no entanto, ele entendeu que o outro, maior do que ele, tinha que estar em evidência. E para isso ele tinha que deixar. Por quê? Senão seriam concorrentes. Porque João era confundido com o Messias. Tu és o Messias? Não. Tu és profeta? Não. Que sois vós, ou que és tu? A voz que clama no deserto: endireitai vossas veredas. O machado está colocado na raiz das árvores, não é nem no tronco, é na raiz das árvores. E um valor maior chegou, e João então diminuiu-se. Renuncie-se a si mesmo. E ao mesmo tempo ele não promete facilidades. Renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz. Ou seja, vai continuar com seus problemas, porque os seus problemas são seus, em outras palavras. Ah, mas eu entrego os meus problemas para Deus. Legal, ele recebe e devolve, porque são nossos. Ele não vai dizer assim: não fui eu que fiz, não. Ele vai dizer: compreendo, conta comigo. Deus vai dizer assim: hashtag tamo junto. Mas entrega os problemas para que nós resolvamos, porque nós os criamos. Ele nos dá as condições de solução. E assim então, carregue a sua cruz a cada dia. Não é a cruz da vida inteira de uma vez só. A cada dia.
e me siga. Esse me siga é assim, é só vir agora, já fez isso, é só vir. Esse seguir a Jesus não vai nos isentar das responsabilidades nossas, daquilo que nós temos que resolver. Chico, lá no livro Mandato de Amor, editado pela União Espírita Mineira, Chico conta uma história relativa a Teresa de Ávila. Ele diz que Teresa de Ávila, a espanhola, ela tinha um trabalho muito grande em favor dos desvalidos, orfanatos, casas de idosos, conventos, e ela vivia pedindo donativos para manter essas causas. E ela ia aos castelos dos nobres e andava para pegar ali aquele dinheiro, voltar a comprar alimento, dar para aqueles grupos de pessoas necessitadas. E um dia ela estava recolhendo esses donativos em um castelo e precisava voltar no mesmo dia. E quando ela estava lá terminando, o nobre pediu que ela ficasse, porque já estava entardecendo e armava chuva. E ela disse: não, eu vou embora, porque ela chamava Jesus por meu amado. O meu amado me protegerá, e ele segurará essa chuva até eu chegar ao convento. E assim ela foi embora. E à medida que ela ia andando, aproximando-se de um rio, o tempo ia fechando. E ela diz assim: Senhor, segura essa chuva, porque se eu passar no rio com chuva, eu caio. Segura a chuva, para que não molhe o caminho. E ela foi caminhando e o tempo foi fechando. E ela confiante. Quando ela começou a pisar nas pedras para passar o rio, caiu um temporal. Mas chuva, como dizemos aqui em Minas, chuva que Deus dava. E chovia, e aí ela escorrega e cai no rio, e aí é levada pela correnteza, ela ali se afogando, ela grita: meu amado, socorre-me. E ela diz que sentiu a mão do Cristo segurando-a e levando-a para a margem. E quando ela chega à margem, sai do rio, caminha um pouco, a chuva cessa. E ela escuta uma voz: Teresa, minha filha, é assim, no meio das tormentas da vida, que eu cuido daqueles que me seguem. E ela respondeu para Jesus: e é por isso que tu tens tão poucos seguidores. Não é fácil. Mas ela foi e seguiu a vida dela. Renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Assim ele fez. E foi nos trazendo esses seus ensinos, para nos mostrar um processo evolutivo, para nos mostrar uma ascensão, nos dando o caminho, como ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por mim quem? O Jesus histórico, das 4 partes controversas, ou Cristo com o seu ensino moral? Porque pensemos, hoje no mundo nós temos mais ou menos 7 bilhões de pessoas, mais ou menos. Contei só até ontem. Mais ou menos 7 bilhões de pessoas. Menos da metade é cristã. Nós somos 2 cristãos. A maior parte não conhece Jesus. Então quer dizer que essa maior parte não vai ao Pai? Se não conhece Jesus, mas conhece os seus ensinos. Esse Pai, através dos seus ensinos. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então ninguém vem ao Pai. Vejam, ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Simão, é a mesma coisa, não é? Tentem ir no lugar de vir, que vocês vão para outro lugar completamente diferente. Então, quando Jesus diz ninguém vem ao Pai, é porque ele já está com o Pai. E diz: eu conheço o caminho, pode vir. Veja. Hashtag sem medo com Jesus. Pode seguir. Se ele diz vai, quer dizer que ele ficou e mandou. Ele vai lá, vai que dá certo.
Não, por isso ele disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim, senão pelos seus ensinos, pela sua mensagem, por essas palavras de vida eterna, que nos são o roteiro, como bem escrito na letra e cantado magistralmente, a letra do Gladstone, e a música muito bem colocada e cantada por Tim e Vanessa, Luzes da Luz, que nos traz uma letra existencial, uma letra de profunda reflexão da nossa própria existência. Quando ele escreve, que eu também não vou cantar, podem ficar tranquilos, um frêmito da grande luz. Frêmito, o que é frêmito? Uma faísca da grande luz, e luzes jorraram em profusão. Ou seja, a grande luz, Deus, uma faísca de Deus, e nós aparecemos, luzes que somos, um frêmito da grande luz, e luzes jorraram em profusão. Houve um tempo na eternidade, espaço na imensidão. Eternidade é eternidade porque não tem tempo, porque se tiver tempo não é eternidade, tem começo e fim. Mas no entanto o autor entendeu que quando nós fomos criados nesse frêmito, é como se Deus tivesse dito: dá uma paradinha na eternidade que eu vou fazer o Simão agora, e só me interessa o Simão. Veja, só interessa você, veja, um tempo na eternidade, espaço na imensidão. Se eu meço os espaços, não é imensidão, eu dimensiono, então não é imensidão, mas eu sou algo, sou alguém, sou um ser, melhor dizendo, no tempo e no espaço. Olha a importância nossa. Houve um tempo na eternidade, espaço na imensidão. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã, o nosso objetivo, porque fomos criados para sustentar a vibração divina. Os co-criadores, na linguagem de Leon Denis, de André Luiz. Os co-criadores. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade, as experiências, as dicotomias, surgiu a bipolaridade, agora há homem, há mulher, presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato, inação. As dicotomias, os polos, porque é nessas dicotomias, nos polos, que nós vamos nos evoluindo, crescendo, erguendo, aprendendo, ora de um lado, ora de outro, ora de um lado, ora de outro, e vamos aprendendo. Surgiu a bipolaridade. O homem, diz ele, se ergue na figura de Adão. O ser humano se ergue na figura de Adão, para respeitar a Jussara, como ela disse ontem. O homem não, o ser humano, tá bom. A pessoa se ergue na figura de Adão. O que é a figura de Adão? O símbolo, erro. Nós aprendemos com os erros, inclusive. Nós crescemos mesmo com os erros, desde que aprendamos e refaçamos. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Rei da criação porque sabe amar, não é instintivo, ama e aprende a ser o rei da criação. Luzes perdidas, serenai, eis o roteiro, segue Jesus. Veja, queremos voltar a ti, ó Pai. As luzes querem, anseiam a mãe luz. As luzes querem, anseiam a mãe luz, Deus. Por isso, luzes perdidas, serenai, eis o roteiro, segue Jesus. É uma perfeição essa letra. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instinto no animal, e o homem se ergue na figura de Adão. E é isso que Jesus veio nos trazer e ensinar.
erguermos-nos mesmo errados. Não são os sãos que precisam de médicos, disse o Cristo, mas os doentes. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, porque tudo que vem de Deus é em abundância. A vida é abundante porque ela é imortal. A vida não acaba. Tudo de Deus é abundante. Falava certa vez aqui em São Roque de Minas, uma belíssima cidade, ali no Nascedouro do São Francisco, e ali falávamos sobre Deus, e o Senhor disse assim: o Senhor esqueceu de uma das qualidades de Deus. Não me esqueci. Esqueceu. Eterno, imutável, soberanamente justiça. Não esqueci. Esqueceu. Qual? Perguntei para ele. Qual? Ele falou: olha pela janela. Aí você vê a cachoeira do Cascadanta. Cascadanta do São Francisco. Ele falou: o senhor esqueceu. Deus é farturento. E é mesmo. Deus é farturento. Tudo que vem de Deus é em fartura. A gente é que fica achando que falta, porque nós buscamos o que nós não precisamos. E o que nós precisamos nunca nos falta. Como Cristo disse: pois meu Pai bem sabe que necessitais dessas coisas. Então essa é a ideia quando Jesus nos traz os seus ensinos, as palavras de vida eterna, pedindo-nos que sigamo-lo. E para segui-lo é simples. Complexo é o que nós criamos, simples é fazer o que ele pede. E ele nos dá um exemplo de um processo ascensional, de um processo em que há degraus evolutivos que nos levam a um nível de plenitude, quando ele nos traz as bem-aventuranças. Se nós observarmos as bem-aventuranças, veremos que são bem-aventuranças encadeadas, não são palavras soltas que ele foi dizendo. Há um encadeamento natural, de maneira tal que para eu atingir o degrau da frente, eu preciso ter vivido o degrau de trás. Uma virtude é necessária para que eu ascenda a outra virtude, para que depois eu ascenda a outra virtude. Eu não consigo atingir a virtude maior sem começar pela virtude primeira. São 7 degraus que ele coloca no processo ascensional de virtudes, e depois apresenta mais 2 degraus no aspecto de perseguições. São 9 bem-aventuranças, das quais 7 são os degraus evolutivos. E ele diz, começando, ele diz: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Mostrando-nos que a humildade é o primeiro degrau, é o primeiro passo a ser dado, sem o qual não conseguiremos dar outros passos ascensionais. A humildade não é a maior das virtudes, é a primeira delas, é a mais necessária, porque sem a humildade eu não aprendo, sem aprendizado eu não cresço, sem a humildade eu não me abro, eu me fecho, me torno egoísta. Então é o primeiro passo, o primeiro degrau a buscarmos: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Atingindo a humildade, entendendo, percebendo a nossa existência, nossos limites, nossos anseios, nossos temores, nossas virtudes, nossas forças, nossas fraquezas, as ameaças, as forças favoráveis. Só um humilde entende isso. E entendendo tudo isso, nós podemos ascender o segundo degrau, que é o degrau da resignação. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É o degrau da resignação. Só é resignado, só se resigna aquele que tem humildade, pois sofrer sem humildade gera lamentação. Quando eu estou sofrendo sem a resignação, eu vou dizer: oh meu Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Em outras palavras, por que o Senhor não faz isso com os outros? Tem que ser comigo. Eu não fiz por merecer. Isso é injustiça, sou tão bom. Agora o humilde vai dizer: se isso está acontecendo, motivo há, deixa eu buscar fazer diferente para não continuar sofrendo.
O resignado não é acomodado. O resignado, ele espera o momento certo para agir, e quando surge ele age. O acomodado, mesmo no momento certo, não age, quer que os outros ajam por ele. Então não se consegue entender o valor do choro, do sofrimento, se não tiver humildade para buscar a causa, para entender que o sofrimento não é dado por Deus, é consequência dos nossos atos, e que é uma oportunidade redentora. Muitos dizem, Simão, mas os espíritas gostam de sofrer. Não, gente, espírita não gosta de sofrer, espírita sofre com gosto, é diferente. É diferente. Gostar de sofrer é uma acomodação, é um dizer que não quer se transformar, é aquilo que nós chamamos de síndrome de Gabriela, lá do Jorge Amado. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, não, nós mudamos, nós evoluímos, nós crescemos com a dor, sem a dor e apesar da dor. Mas para isso é preciso que haja humildade. Como Jesus disse, vós sofreis, pena que não sabeis sofrer, sofreis em vão. E sofrer com gosto é perceber isso, é perceber que se há sofrimento, há saída para ele, ou saída dele, melhor dizendo. E se há saída dele, em vez de nos lamentar, buscaremos a saída, apesar da dor, apesar do sofrimento. Buscamos a saída e não a lamentação, e não a autocomiseração, ficar com pena de si mesmo. Isso é o resignado. Mas só é resignado, só se resigna aquele que é humilde. E uma vez sendo humilde e resignado, a terceira bem-aventurança, o terceiro degrau. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vejamos que o sétimo degrau é semelhante. O sétimo degrau é bem-aventurados pacificadores. E o terceiro degrau, bem-aventurados os pacíficos. Ser pacífico e ser pacificador tem diferença. Só é pacificador aquele que foi pacífico. Ser pacífico é não devolver o mal. É manso e pacífico, não devolve o mal. Ser pacificador é devolver o bem. Recebe o mal e devolve o bem. Recebe o mal e devolve o bem. Não pode ser dado aquilo que não se tem. Ou seja, para eu promover a paz, eu preciso ser pacífico, porque eu não posso dar o que eu não tenho. Então por isso ele está lá no terceiro degrau, e não no sétimo. Bem-aventurados mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E a mansuetude, essa pacificação interna, nasce num coração que é humilde e resignado, porque sabe o valor do sofrimento, e aí ele é manso, pacífico, para lidar com as adversidades. Uma vez sendo humilde, resignado e pacífico, a quarta bem-aventurança, o quarto degrau evolutivo. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Se eu não for humilde, resignado e pacífico, eu não serei justo, eu serei justiceiro. Eu vou impor uma justiça e não construir o que é justo, porque eu vou estar animado com sentimento de vingança. Fazer justiça não é vingar. E para que a justiça não seja vingativa, o coração tem que ser humilde, resignado, pacífico. Aí a justiça torna-se justa e não imposta, porque serão saciados. E uma vez sendo humilde, resignado, pacífico e justo, dá para subir o quinto degrau. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Misericordioso, que não é sinônimo de bonzinho, é aquele que tem a compaixão, e um coração só se compadece sendo justo, sendo pacífico, sendo resignado, sendo humilde, porque senão não há o compadecimento, há a pena, há o dó. Eu passo a ter dó
eu passo a ter pena. Isso não levanta. O que só ergue as pessoas é o sentimento da compaixão, é o compadecer, padecer junto, compadecer, padecer junto, que é o que moveu o personagem da parábola do samaritano. E movido de íntima compaixão, aproximou-se do caído, atou-lhes as feridas, deitando azeite e mel. Que é uma passagem, uma parábola belíssima para ser analisada, com elementos éticos, elementos comportamentais vários, que não é o objeto da nossa fala. Mas é a íntima compaixão que fez com que Jesus, ao olhar as pessoas, olhando para o túmulo de Lázaro, fez com que Jesus chorasse. Por que Jesus choraria se Lázaro não estava morto? Se Jesus sabia que Lázaro não estava morto, quando disseram, mas ele morreu, ele diz, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Se ele sabia que Lázaro não havia morrido, por que ele ia chorar? E eu vou me permitir abrir um parêntese só didático, somente didático. Vamos considerar que fosse possível, e não é, mas vamos considerar que fosse só didático, que Lázaro tivesse morrido e pudesse ser ressuscitado. Só didaticamente, pelo amor de Deus. Vocês não vão dizer, Simão, não falei nada. Só didática. Suponhamos que pudesse. Por que Jesus choraria então? Se ele sabia que podia ressuscitar Lázaro, por que ele ia chorar? Então nem assim, se assim fosse, e não era, não teria motivo para ele chorar. Então por que ele chorou? Porque compadeceu-se, sentiu a dor dos outros, sentiu o desamparo das outras pessoas, e aquilo veio, e ele se compadeceu, chorou o choro dos outros. Um coração só é compassivo, só é misericordioso se for justo, se for pacífico, se for resignado, se for humilde. E Jesus era humilde, pacífico, resignado, pacífico, justo e por isso misericordioso. E uma vez sendo então misericordioso, justo, pacífico, resignado e humilde, o sexto degrau. Bem-aventurados os puros de coração. A pureza de coração só surge em um coração que já é misericordioso, que já é justo, que já é pacífico, que já é resignado, que já é humilde. Senão não tem a pureza. A pureza vai ser ingenuidade e não pureza. E qual a consequência nesse sexto degrau? Bem-aventurados os puros de coração, por quê? Porque verão a Deus. E como vemos Deus? Conhece a prece de Cáritas? Conhecem? Como é que ela se encerra? Vou dar um tempinho para vocês chegarem no final. Ela é decorada, né? Como é que ela se encerra? Fazei de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. Ótimo. Quem é o espelho? Fazei de nossas almas. Quem são os espelhos? Nós. No qual, nesse espelho que somos nós, no qual refletirá a vossa divina imagem. Imagem de quem? De Deus. Então nós somos espelhos que quando alguém nos olha, reflete qual imagem? Só um puro de coração vê Deus em cada pessoa. Porque o não puro de coração vê só a pessoa. Não consegue ver a imagem de Deus refletida nas pessoas. Porque o não puro de coração coloca muito a pesar. Ah, é gente boa. Porém, mas, contudo, no entanto, todavia, erra isso, erra isso, erra isso, erra isso. Nós não enxergamos a potencialidade divina que todos trazemos. Apenas. E uma pessoa só enxerga isso se for puro de coração. Se não tiver nenhum senão, se não tiver nenhuma conjunção adversativa para colocar numa frase quando se refira ou se refira a uma pessoa. Por isso está lá no sexto degrau. Para eu ter essa pureza,
para eu poder colocar no meu nome aquilo que Chico facilmente colocou no dele, Cândido, eu tenho que caminhar muito, porque não tem cara de Simão Cândido de Lima, porque eu não tenho essa candura num coração que assim foi dado o nome, porque já nasceu lá no 6º e 7º degraus, porque ele já tinha a humildade, ele tinha a resignação, ele tinha a pacificação em si, ele tinha a justiça em si, a misericórdia em si, e era tão puro de coração que conseguia ver Deus em cada pessoa, e não fazia acepção de ninguém, tratava a todos igualmente. Assim se referia mais usando o nome de cisco do que Chico, como ele dizia, esse cisco de Deus que fez-se grande, porque seguiu esses passos. Cada degrau ele foi subindo evolutivamente, e aí pôde ser puro de coração, como Jesus foi nos falar da pureza de coração numa parábola, quando ele diz: o Senhor reunirá os seus servos e dirá: estava nu, vestiste-me, tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estava preso, foste-me visitar, era doente, foste-me ver, era estrangeiro e me abrigaste. E os servos dirão ao Senhor: Senhor, quando te vimos nu e vestimos? E assim repetem tudo. E o Senhor responderá: todas as vezes que fizeres a um dos meus, é a mim que o faze. Ou seja, quando conseguimos enxergar em todas as pessoas a expressão da própria divindade, ao tratar as pessoas, é como se estivéssemos tratando com o próprio Criador, cuidando das criaturas. Só um puro de coração consegue transcender os apesares, transcender os senões e chegar àquele espírito que pode evoluir, inclusive a partir do erro que está cometendo. E uma vez sendo puro de coração, uma vez sendo misericordioso, sendo justo, sendo pacífico, sendo resignado, sendo humilde, o 7º degrau, o ápice. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E quem assim recebeu esse título? Quem foi o único chamado de o Filho de Deus? O Cristo. Porque ele pacificava. Ele não só ensinava, ele pacificava. Os seus ensinos eram para pacificação. Jesus, ele vivia a paz, ele promulgava a paz, ele espargia a paz. Ele demonstrava o que era o amor na paz. Ele foi aquele que atingiu essa bem-aventurança para dizer que é possível. Como ele havia dito: tudo que eu faço podeis vós fazer, se tiverdes fé. A que fé Jesus se referia? Aquela que Emmanuel nos traduz na questão 354 do livro O Consolador. Vocês não estão vendo ninguém com plaquinha aqui não, eu sei que vocês estão ansiosos, é porque me deram 1h30 para falar. Vejam, é porque eu vi o pessoal ansioso: cadê o rapaz da plaquinha para acabar o negócio? E não apareceu o rapaz da plaquinha. É porque me deram 1h30, e agora que tem 1h15, só 15 minutos. Eu não vou chegar a isso tudo não, no máximo 14 minutos e 30 segundos eu encerro. A essa fé que Emmanuel nos traz na questão 354 do livro Consolador. Fé é a certeza, diz ele, em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Veja como Emmanuel define: a fé, a certeza, ultrapassa os limites das crenças religiosas, porque muitas vezes as crenças religiosas querem reduzir a fé ao entendimento da própria crença, e a fé é muito mais ampla.
Como bem escreve Kardec no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que a fé é calma em si mesma, é humilde, é atuante e é serena. E Emmanuel, no capítulo 40 do livro Vinha de Luz, ele nos fala que a árvore da fé viva não cresce agora, que a árvore da fé viva não, faltam 17 na minha conta aqui, 12, que a árvore da fé viva não cresce miraculosamente nos corações. Vejam a fala de Emmanuel, capítulo 40 do livro Vinha de Luz. A árvore da fé viva não cresce miraculosamente nos corações, e não é serviço de menor esforço. Vejam, não é serviço de menor esforço. Daí entendemos a fala do apóstolo Paulo aos Romanos: peleja na fé. Peleja na fé, porque diz Emmanuel, ela não brota miraculosamente, não é serviço de menor esforço. A fé se constrói, a fé não é dada, é desenvolvida. E vemos isso em Pedro, ele e os seus colegas, seus amigos, os apóstolos, num barco, numa noite, e olham um vulto caminhando sobre as águas. Eles se atemorizam, e o vulto diz: não temais, sou eu. E Pedro fala: Senhor, se és tu, manda-me a ti. Pedro é danado, negócio, manda-me a ti. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro começa a caminhar sobre as águas, e à medida que as águas lhe batem às pernas, ele se assusta e começa a afundar. E diz: Senhor, socorre-me. E Jesus lhe pega pela mão, levanta e diz: homem de pequena fé. Fé tem tamanho? Tem. Homem de pequena fé. E esse homem de pequena fé conviveu com Jesus, e num dado momento, Jesus está dizendo aos apóstolos: um de vós há de me trair, serei abandonado por todos. E os apóstolos começaram a dizer: Senhor, serei eu. O outro dizia: serei eu, serei eu. E Pedro, humildemente, disse: Senhor, nunca te abandonarei, irei contigo onde fores, até a morte, se preciso for. E Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar, como o vento ciranda o trigo. Ou seja, quer te derrubar, quer te fazer cair, como o vento derruba o trigo. Os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar, como o vento ciranda o trigo. Mas eu orei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. E desfaleceu. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. E o que aconteceu? Não conheço esse homem, nunca vi esse homem, não conheço esse homem. Desfaleceu. Mas o mesmo Pedro, que afundou por pequena fé, que deixou desfalecer sua fé, Jesus já de volta ao mundo espiritual, Pedro e João subindo a escadaria do templo, da porta de Formosa em Jerusalém, ali subindo a escadaria, termo do Evangelho, um paralítico lhe estende a mão e pede-lhe uma esmola. O mesmo Pedro, afundando e desfalecendo, ali naquele momento ele vira-se para o homem e diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E diz o narrador Lucas: e ele levantou-se e foi cantando, dançando e louvando a Deus. O mesmo Pedro que afundou nas águas, numa pequena fé, que titubeou na fé, foi aquele que fez aquele paralítico andar. Porque a fé se robusteceu com o passar do tempo e com o esforço, inclusive do próprio erro de negar a Jesus.
O seu próprio erro foi uma plataforma que fez com que ele crescesse, evoluísse e pudesse demonstrar, aí sim, a fé robusta, inabalável, que ele construiu. A árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações e não é serviço de menor esforço. Essa certeza nos permite em 5 minutos dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como é que a coisa se aprimora, né? Era parado mostrando a tabelinha, agora passa assim, mostrando assim, ó. É aprimoramento, é profissionalismo, a coisa é um espetáculo, né? Já está no 9º degrau. E os outros 2 degraus, 8º e 9º, são degraus que Jesus chama a atenção. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, não por serem justiceiros, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e por causa do meu nome disserem calúnias contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa, a recompensa que vos espera nos céus. Veja que a perseguição por causa do nome de Jesus, só depois da 7ª bem-aventurança. Ou seja, para ser perseguido por causa do nome de Jesus, tem que ser bom demais. Que se não for bom demais, nem perseguido vai ser. O que nos lembra uma história lá de Chico, que uma senhora chegou para ele, contamos isso lá em quarta-feira, uma senhora chegou para ele, eu estou apontando para a Célia, porque ela estava lá, e disse: Chico, eu descobri quem eu fui na encarnação passada. E Chico, chiquianamente, disse: sim, Chico, eu descobri que eu fui lá na época de Jesus, dos cristãos, do cristianismo nascente, eu fui uma das cristãs devoradas por leões, lá nos circos máximos de Roma. E ela disse: você, Chico, com certeza sabe quem você foi. Saber, eu até não sei. Eu desconfio que eu tenha sido a pulga do leão que te comeu. Ou seja, mineiramente, abaixa o facho, minha filha. Para ser perseguido por causa de Jesus, tem que ser muito bom. Nós ainda estamos galgando, no meu caso, o 1º degrau. Estou tentando ver se eu seguro na humildade. E já estou falando em perseguição? Não, quaisquer perseguições que eu achar que eu tenho, nada mais é do que lei de causa e efeito, só. Não estou sendo perseguido a não ser pelos meus próprios problemas e os meus próprios erros, mas não por causa de Jesus, porque eu não tenho esse cabedal todo. E é isso que ele quis dizer então: exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é a recompensa que vos espera nos céus. E é esse coração em paz, é esse momento da pacificação. Por que nós não estamos conseguindo pacificar? Porque não temos a paz em nós. E como dar o que eu não tenho? Então preciso primeiro comungar da paz. E diz Jesus: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Quer dizer que existe a paz do mundo e a paz do Cristo. E Emmanuel vai dizer que, a capítulo 54 do Fonte Viva, que a paz do mundo costuma ser entendida como preguiça rançosa, porque achamos que paz é ausência de problemas, que paz é uma inércia sem nada acontecer. E Jesus foi dizer que não. Ele foi dizer: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse ele. E Emmanuel, no capítulo 136 do livro Fonte Viva, vai dizer: a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. A quitação da consciência para com a vida. Paz não é externa, paz é um estado interior. É a quitação
da consciência para com a vida. Problemas externos, consciência tranquila, paz. Situação tranquila externa, consciência intranquila, não paz. É a quitação da consciência para com a vida. Então pensemos, como estamos quitando, como estamos quites em relação à paz na nossa consciência. Pensemos nisso. Se a nossa vida nos parece atribulada, difícil, confusa, entremos na nossa consciência e busquemos saber como estamos em termos de quitação para com a vida. Encerrando, o verbo no gerúndio significa eterno presente. Quando a gente fala encerrando, o gerúndio é o eterno presente, a gente nunca acaba. Mas encerrando, para refletirmos um pouco, eu recebi uma história que me veio pela internet, já faz um certo tempo, já tem lá uns 15 anos, eu devia estar com 12, 13 anos quando recebi isso. Eu acredito que o fato narrado não tenha acontecido. Acredito não, eu tenho certeza que esse fato não ocorreu, mas é verdadeiro. O que foi escrito é verdadeiro, só não ocorreu o fato. Dizem o seguinte, me mandaram dizendo o seguinte, que um homem queria vender um sítio, e ele andando pela rua se encontrou com o poeta Olavo Bilac, e chegou para o poeta e disse: poeta, eu quero vender meu sítio que o senhor conhece tão bem, será que o senhor poderia redigir um anúncio para o jornal? O poeta pegou um papel e escreveu: vende-se encantadora propriedade, onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão, e a casa nela existente é banhada pelo sol nascente e oferece as sombras tranquilas das tardes na varanda. Passado um tempo, o poeta se encontrou com o homem e perguntou a ele: e aí, vendeu o sítio? E o homem respondeu: nem pensei mais nisso, depois que eu li o anúncio é que eu vi a maravilha que eu tinha. Assim é a nossa vida. Não deixemos ninguém anunciar a beleza da nossa vida. A melhor vida do mundo é a de vocês, a melhor vida do mundo é a minha, porque essa é a que eu posso viver, não a de vocês. A de vocês podem viver, não a dos outros. Só por isso é a melhor vida, e foi nos dada pelo o Pai Celestial que nos conhece, e só nos pediu uma coisa quando nos criou: viva. Então vivamos com essa maravilha, sem que tenhamos que ler um anúncio para alguém dizer o quão boa é a nossa vida. Que Deus nos abençoe a todos, e Deus lhes pague pela atenção e paciência de vocês. Muito obrigado.